O Emerson falando, Rayara, esse problema do Arrascaeta passa muito pela gestão do clube. Tinha necessidade dele jogar contra o Vélez, Goiás e Ceará? Isso é uma questão de planejamento. Como vocês analisam isso? Boa pergunta, Emerson. Ótima pergunta. Solzinha, você está muito quietinha, quero ouvir você. Ele jogou contra o Vélez, né? Eu vou até olhar aqui certinho. A gente faz 1-1 contra o Ceará e deixa eu ver em que momento ele entra. Ele entra no segundo tempo? Não, ele não entra contra o Ceará. Não entra contra o Ceará. Ele não joga contra o Ceará. No meio de campo foi Diego, Pulgar e Vitor Hugo. Entrou Matheus França, Everton Ribeiro, Pedro Mateuzinho e Arturo Vidal. Aí, quando vai jogar, né, contra o Vélez, ele entra como titular. Não precisava jogar. Precisava sozinho. Rai, contra o Vélez, deixa eu tentar me lembrar, o resultado do Flamengo já tinha sido lá, não foi? Isso, a gente já estava com 4-0 no placar. Isso, a gente goleou e realmente não, aqui no Brasil, no caso, né, não precisaria, né, o Flamengo golear. Precisava, né? Ou manter 0-0, até mesmo se o Vélez fizesse 1 e tal, bababá, seja o que fosse 2, não sei, né? O Flamengo ainda estava classificado, enfim, a classificação estava garantida. Mas o Dorival queria sair como invicto, né? Isso era mais importante. Sim. Não, entendi. Cara, é aquele lance que a gente falou agorinha, Rai, sobre o Arrasca não ter substituto e ele é diferenciado. Claro, a nossa cabeça, o nosso pensamento é diferente do pensamento do técnico, tá? Eu acho que por isso, né, ele o colocou. Se a gente for analisar pela nossa, né, eu então que não entendo de tática, de técnica, de porcaria nenhuma, eu diria que não precisava, tá, ter o colocado, né, que a gente faria o placar, né sem ele, né, e tudo beleza. Só que, de certo modo, a gente também, torcedor, acaba cobrando, né? Por que jogador tal não joga, por que jogador tal não entra, por causa disso, daquilo outro. Não estou dizendo que foi por isso que o Dorival colocou. Ele deve ter colocado porque é o que você falou, ele queria, né, realmente, e o Flamengo, né, foi invicto, né, na Libertadores, né? Não perdeu um jogo, né? Empatou, mas perder não perdeu. Então ele manteve um percentual, né, lá na Libertadores que, né, é uma coisa interessante, é uma coisa boa, né, de você pegar e ter isso no anais, né, do Flamengo, né? Nossa, o Flamengo foi para a Libertadores 2022, né, sem perder um jogo. Né? Será que o pensamento dele foi esse? De certo modo, a gente não sabe, né, o porquê dele ter realmente colocado o Arrasca num jogo que já estava definido. Mas aí a pergunta, né, do nosso amigo era: precisaria ele ter colocado? No meu raciocínio, não. Né? Não precisaria. Mas ele o colocou. Mas, Rai, só para pontuar, eu acho que esse problema do Arrasca não é só por causa do jogo que ele entrou contra o Vélez, não. Ele já está sentindo isso, já tem tempo. Sim, já tá sentindo tem tempo. Vládia, ele coloca o Arrascaeta contra o Vélez e logo na sequência a gente tem o jogo contra o Goiás no 1-1. E aí o Arrascaeta jogou 84 minutos do primeiro jogo, de um jogo onde a gente já tinha 4-0 no placar, e contra o Goiás o Arrascaeta não podia ser usado, até porque ele foi muito exigido no jogo contra o Vélez. Faz sentido isso? Se eu não me engano, ele fez o primeiro gol, né? Do 1-1. Depois o Pedro vai lá e empata. Eu não tenho aqui se foi isso ou se foi ao contrário. Acho que foi ao contrário. Pode ser vice-versa. Ele fez o segundo. Ele fez o segundo, pode ser. Mas deixa eu ver se foi ele que fez. Eu também sou dessas que não precisa. Não foi ele que fez gol, foi o Marinho. Mas ele deu passe, né? Alguma coisa assim. Ele participou de algum jogo. Do primeiro gol, eu acho que ele pode ter participado, mas desse 2-1 do Vélez que você tá falando, né? Isso. Não, foi o Pedro que fez um gol e o outro foi o Marinho. Foi o Marinho, beleza. Sobre
mim, galera, agora, para mim... Qual é o nome do nosso técnico? Dorival, mesmo que ele não fale, não, a gente não quer jogar o brasileiro, só Libertadores e a Copa do Brasil. Tá nítido. Vocês falaram antes, a gente demorou muito para tirar o Paulo. Beleza, mas a gente já viu quantos pontos a gente já perdeu à toa pro Ceará, pro Goiás, pro Palmeiras. Gente, desculpa. Por Fortaleza. Não, isso é Fortaleza bem no início do homem chegar. Isso aí não conta. Mas eu tô falando. Eu tô falando agora. Se a gente tivesse jogado esses jogos bem, a gente já estaria encostado nos caras. Mesmo que a gente nem queira. A gente poderia fazer igual o ano passado. Né? O ano passado, não, ano retrasado do lado de Jorge lá. Mas a gente caiu para a Copa do Brasil. Se a gente não tivesse caído na Copa do Brasil com o Jorge, a gente estaria nas 3 competições também. A gente jogou Brasileiro e Libertadores. Aí agora, esse ano, a gente tá nas 3 competições, mas mesmo bem assim, tá no Brasileiro. Fica nesse meio termo. Para mim, vou ser bem sincera, ele tem que botar um time forte nos 2 campeonatos que a gente tá nas finais, e no Brasileiro a gente também tem que botar time bom. Para mim, desde quando o Lázaro saiu, o time B do Flamengo... Mas o negócio é o Arrascaeta. O Arrascaeta é bom. Para mim, só bota ele... Nem na Copa... Gente, não vou mentir, não. Na Copa do Brasil não bota Arrascaeta, não. Não vou mentir. Se for botar, bota no jogo em casa. Eu acho